se tá gravando. Tá gravando. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar então do experimento de pêndulo. Esse daqui eu acho que vai ser o último vídeo, né? Eu já falei bastante sobre esse assunto aí, que é o assunto do pêndulo, do experimento com pêndulo, mas eu acho ele bem pertinente. E, e aí eu fiz ah, alguns experimentos com pêndulo simples e comecei a investigar essa questão do pêndulo simples para utilizar ele como um gravímetro, né? Para achar o valor da aceleração numa cidade, por exemplo. E eu acho isso bem interessante. Aí depois eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o assunto e na verdade eu descobri que o pêndulo certo para fazer medidas de gravimetria não vai ser o pêndulo simples, mas é o pêndulo físico. O que é o pêndulo físico? O pêndulo físico ele é simplesmente uma barra com um furo. E aí você acha nessa barra você acha o centro de gravidade. Então esse é o pêndulo físico. Então esse que é o pêndulo mais adequado para você achar um valor de aceleração gravitacional, fazer um experimento para achar o valor de aceleração gravitacional na superfície do planeta ou em uma determinada cidade, a uma determinada altitude, a uma determinada latitude. Então é o pêndulo físico e não o pêndulo simples. O pêndulo simples ele é mais didático. O pêndulo simples é aquele fio, é um fio mesmo e um limão amarrado, por exemplo. Ou uma esfera de madeira, uma esfera de ferro, um candelabro acaba virando um pêndulo simples, porque você tem uma massa ali concentrada e tem um fio de massa desprezível, por exemplo. O pêndulo físico, ele é mais físico, é um negócio mais legal, porque você tem um corpo com uma distribuição de massa e você faz um furo ali, acha o centro de massa do corpo, então entre o centro de massa e o furo você tem o comprimento do objeto oscilante. Então o pêndulo físico ele é bem legal por conta disso. Lá em 1800, o Henry Carter ele vai desenvolver um instrumento para medir acelerações, que vai ser um dos primeiros instrumentos para gravimetria, né? Para esse trabalho de campo, de medir aceleração em várias cidades ali da Europa, por exemplo, saber ver essas variações do campo gravitacional, né? Da força-peso ali, da força por unidade de massa. E o Henry Carter vai elaborar esse pêndulo, que é um pêndulo diferente, porque o pêndulo de Carter ele vai ter aqui, ó, uma massa aqui e outra massa aqui em cima, aqui, ó. E aí essa barra vai fazer isso, ó. Ele vai fazer uma oscilação assim. Então é uma barra, uma massa aqui, outra massa aqui e está fixo aqui, por exemplo. E aí ele faz oscilação. O engraçado é que ele tem uma certa simetria, porque você tem ó, um objeto em cima que oscila assim e outro objeto embaixo que oscila dessa outra forma aqui. Então ele tem meio que uma simetria e a equação para calcular a aceleração a partir desse momento de oscilação, desse balanço, é um pouco diferente. E aí esse pêndulo de Carter ele acaba sendo um instrumento bem mais acurado para medir aceleração gravitacional porque ele consegue contornar algumas dificuldades ali, como talvez o arraste do ar, e por conta de ter duas massas, eu acho que isso acaba melhorando. Eu não sou especialista nesse pêndulo de Carter, mas e também não tem muita coisa para falar sobre ele em enciclopédias, nem em inglês, eu acho, nem em português, então, e, e outros idiomas aí. Não é muito, eu não conheço muita coisa sobre esse experimento, então o pêndulo de Carter acaba sendo, mas ele é utilizado em laboratórios hoje em dia, o pêndulo de Carter. E o pêndulo de Carter é um gravímetro. Ele foi um gravímetro, né, muito importante no século XIX, 1800.
Atualmente, quem faz essas medições em campo aí são os geólogos e os geofísicos. Então eles utilizam hoje um gravímetro que não é mais baseado nesses sistemas, provavelmente deve usar um transdutor, um circuito elétrico, então tá bem distante da física mecânica, assim, tá mais próximo da física eletromagnética, da física elétrica. Então ele utiliza circuitos eletrônicos. Hoje em dia a eletrônica faz tudo, né? Então a eletrônica ela funciona aí para medir a aceleração gravitacional usando equipamentos menores. Então no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem instrumentos para gravimetria, esses instrumentos que custam, os modernos aí, até os menos modernos, vai custar em torno de 100 mil, 50 mil. Então são instrumentos que ficam guardados nesses observatórios aí e é alugado o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, as diretorias, secretarias, eles coordenam isso daí, as instituições de pesquisa elas alugam, emprestam para quando se precisa fazer medições nos vários estados brasileiros, por exemplo. Então são instrumentos muito caros. E então é isso, mas a sacada aí que a gente vai falar hoje é pêndulo físico e não pêndulo simples. E aí eu fiquei pensando nisso, então como que eu vou fazer para medir uma aceleração gravitacional e chegar naquele valor que é o nosso sonho de chegar no valor de nossa estimativa de 9,78 newton por quilograma, por exemplo. 9,78. Então, o pêndulo que eu pensei aí nesse tempo, pensando nisso, eu pensei em fazer um pêndulo físico. Ele vai ter que ter mais de 1 metro de comprimento entre o ponto que ele oscila e o centro de massa, então vai ter que ter aqui, vai ter que ter essa distância aqui, ó, desse ponto a esse, vai ter o nosso L, né, nosso comprimento, usando aquela equação simples mesmo, vai ter que ser maior que 1 metro. Então eu estou pensando em algo 1,60 m. E a gente vai fazer uma medida com um comprimento de 1,60 m, depois 1,70 m, depois 1,80 m. Os períodos de oscilação, que eu achava que era a coisa mais difícil, eu vi que não é difícil. E aí a tomada de dados também, em vez de fazer 10, é interessante fazer 50. Então você pega uma oscilação pequena aqui, uma amplitude de menos de 5 graus. Se você pega um comprimento também de 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, então ele oscila com um período maior, um período próximo de um pouco mais de 1 segundo. E aí, e aí, e aí fazendo usando esse comprimento e usando 50 oscilações, dá pra gente chegar em bons valores. Então, a jogada também que eu percebi nesses experimentos anteriores, que até chegar aqui nessa ideia, foi que fazer essa tomada dos períodos não é tão difícil. Aí também vai daquilo da pessoa ter essa destreza, por exemplo, uma pessoa que é mais da área de música, ter essa sinestesia e essa coisa de essa habilidade porque o pêndulo está oscilando ali, ele ter toda essa destreza, que é o que o Galileu tinha, por exemplo, em 1600, por ser de uma família de música, essa coisa toda. Então, você consegue, esse experimentador consegue ser melhor, mas até eu que não tenho essas habilidades consigo chegar em valores bem interessantes. Então, o ponto principal aqui também é isso, né? Você fazer experimentação não é você fazer um monte de coisa de qualquer jeito e depois juntar tudo e vai dar um resultado bom, não. Se você pegar 3 dados, mas saber exatamente o que você está fazendo, usar comprimento grande, um comprimento maior de 1 metro, fazer tomada de dados, não de 10 oscilações, mas usar 50, então isso vai te garantir um bom resultado. O período, então, fazendo 3, tem que sair
tem que sair dessa forma, tem que sair dessa forma aqui. Tem que sair dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, a gente está trabalhando com 4 dígitos, ó. 2,543. Então, esse daqui, por exemplo, seria o primeiro período que eu tomei. Então, fiz as 50 oscilações, deu 2,543. A segunda oscilação que eu fizer, a segunda tomada de dados, deveria sair o quê? 2,544, por exemplo. E o terceiro deveria sair 2,54, 6 ou 7. Ou seja, o 2,54 não pode oscilar, tem que ficar fixo. As três medidas têm que sair exatamente 2,54. Então, isso está dizendo que a medida realmente tem essa precisão de 3 algarismos. E só está variando o quarto ali. Então, eu estou trabalhando com 4. Eu vou conseguir chegar num valor de 2,78, 9,78, a sucessão gravitacional 9,78, alguma coisa. Então, esse é o período. Agora, o comprimento, que é esse valor aqui, ó. Imaginar que eu estou usando esse comprimento aqui, ó, 1,61. Tem 4 algarismos também, 4 algarismos também. Então, isso é muito importante aí. Então, eu estou trabalhando aqui, ó, em uma precisão em milímetros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o centro, ali onde vai oscilar, você vai ter que pegar a precisão com uma precisão em milímetros. E dá para fazer isso. Por isso tem que ser maior que 1 metro. Então, por exemplo, se for de 90 centímetros, a sua precisão seria em décimos de milímetro. Mas jamais você vai conseguir fazer um pêndulo físico e pegar com essa precisão. Achar o centro de massa com essa precisão. Achar a distância entre o ponto que oscila e o centro de massa. Então, por isso que o pêndulo tem que ser maior de 1 metro. Então, 1,60 m, depois 1,70 m, 1,80 m. Fiz só 3 medidas, mas seguindo esses parâmetros. O desenho do pêndulo é esse daqui, ó, que eu imaginei. Esse é um pêndulo bem legal, um pêndulo físico, ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma barra e esse disco aqui são dois discos, um disco na frente e outro atrás da barra, e é um disco de concreto, por exemplo, se faz com concreto. Qual a ideia disso? A ideia é que o centro de massa do objeto vai ficar concentrado no próximo do centro do disco. E aqui você tem o comprimento para ele oscilar. Então essa é a jogada. Então esse pêndulo é bem show de bola. E aí aqui a gente tem 3 furos, né? Você pega uma barra de metal, uns furos bem legais para ele não ficar te atrapalhar na hora de oscilar. Então esse fulcro aqui, esse ponto de oscilação, ele é central. Porque se você colocar, por exemplo, bagulho de madeira aí, e colocar um troço que vai dar um atrito, vai dar um bagulho que vai ficar amortecendo ali, vai ficar dissipando energia, vai ser uma catástrofe. Então tem que ser um negócio de concreto, tem que ter um negócio bem preciso ali, alguma coisa próximo de uma lâmina, de uma faca, alguma coisa ali para ele oscilar bonitinho, não ter só as forças eletromagnéticas ali, pá e tal, ele fazer essa oscilação. Então essa é a sacada do pêndulo de Cáter. Ele tem um fulcro assim que é tipo uma lâmina, então ele faz um negócio muito bom. Então o pêndulo de Cáter tem isso. E esse pêndulo tem que ter isso também. Então esses pontos aqui onde vai oscilar, esses furos e o fulcro, sobre o que ele está oscilando, se é uma tipo uma lâmina ali de aço, e ele é feito de aço também, então essas coisas garantem uma interferência menor ali no período de oscilação do pêndulo, na resistência e tal. E essa massa aqui embaixo garante que o centro de massa vai ficar aqui embaixo. Então se você pegar uma barra muito pesada e colocar massa de madeira, por exemplo, o centro de massa vai subir, vai ficar o centro de massa da barra. Então você vai ter que ter uma barra de 10 metros, por exemplo, para ele chegar no 10 metros não, mas 3 metros para chegar a 1,5 m. Então você fazendo esses blocos, esses discos de concreto, você consegue isso. Como que você sabe o centro de massa? Aí vem a parte mais legal do pêndulo físico, a facilidade de você achar o centro de massa, cara. Porque o pêndulo simples, você coloca uma bola de metal lá,
como que você vai achar o centro de massa desse negócio aí? Agora no pêndulo físico não. O pêndulo físico ele é sensacional porque você, por exemplo, você pega uma tábua de madeira, põe um prego para cima e dá uma batidinha na ponta. Então a ponta do prego vai dar uma espessura próximo de 1 milímetro. Você pode usar uma espessura próximo de milímetro. E aí você fez seu pêndulo, você tem o fulcro lá, você coloca ele em cima desse objeto e aí você vai achando, quando ele ficar estabilizado ele certinho, você achou o centro de massa dele. Então não é nada de outro mundo, né? Então você consegue achar tranquilamente com uma precisão de por isso que eu falei da ordem de milímetros. Então com uma espessura de 1 milímetro ali, você coloca um prego, dá uma limada, dá uma ajeitada, pá, coloca seu pêndulo físico, né? Parece meio que um machadinho ali e tal. Então você coloca ele, pum, ele se equilibrou, tchum, você achou ali o centro de massa, pum, rabiscou ali o centro de massa. Dali até o primeiro fulcro, depois o segundo fulcro, o terceiro fulcro, tirou uma medida, pá, de boa você consegue chegar numa precisão de comprimento com 4 algarismos. Tá? Aí um exemplo, ó, 1,601, primeira tomada de dado. Esse comprimento pegou 50 oscilações, você chega num primeiro valor de oscilação, ó, 2,543, 4 algarismos, tudo com 4 algarismos. Usando, aí você chega naquele valor de aceleração gravitacional, que é esse valor aqui, ó. Você chega nesse valor aqui, aí, meu senhor, aqui, ó. Olha lá, 9,784. Aí você muda o comprimento, vai achar um outro período, um período maior, mas também o período, esse daqui, ó, a primeira tomada de dados, deu 2,543. Quando você aumentar o comprimento, for para o segundo furo, o valor de período que você tem que achar vai ter que ser 2,545, por exemplo, 2,541 ou 2,547. Não pode variar o 4. O 4 tem que ser fixo. Tem que ser fixo. Sua imprecisão e o algarismo duvidoso e a variação tem que estar no 3. No quarto algarismo, se variar o terceiro, já era. Tá? Tem que aumentar. Aí dá tudo errado. A sua medida, você não vai conseguir chegar naquele valor com 3 algarismos, que vai dar problema. Então deu tudo errado. Então ele tem que ficar fixo aí. E aí você muda e tal, você chega em outro valor e assim por diante. Então a equação que a gente usa é essa daqui, né? Aquela equação de pêndulo simples lá, que provavelmente foi o Leonhard Euler e o Christian Huygens, né? Que vai dar esse tratamento matemático para essas ideias do Galileu. Então a ideia dele era essa, né? Ter essa dependência e tal. Mas quem vai chegar na equação vai ser o Euler e o Huygens, provavelmente. Principalmente o Huygens e depois o Euler. Então essa é a equaçãozinha moderna que a gente usa, bem bonitinha aqui, bem fácil de se utilizar. Para um comprimento eu acho um período, para outro comprimento eu acho um período, para outro comprimento do período. 3 medidas de dados, vou achar 3 Gs, e aí os Gs que eu vou obter vai ter que ser os valores da seleção gravitacional. Olha que bonitinho aqui, 9,784, o outro vai ser 9,785, o outro vai ser 9,782, por exemplo, mas vai ter que ser todos 9,78. Aí você chegou no nosso sonho de obter um valor de aceleração gravitacional com 3 algarismos. Olha que bonito. Então você chegou numa aceleração gravitacional perfeita assim. Então esse é o experimento aí. E é isso daí.